Lendo a palavra bíblica, do livro de Romanos, leremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco constante esse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, te amamos e agradecemos ao Senhor. Obrigado por todas as soluções, Senhor, que o Senhor já para nós conquistou. Os nossos resultados vêm do teu amor, favor e poder. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 11, 36 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa um laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja encontrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa.
quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim, como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inesquecíveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Repetindo o versículo 35 que nos diz: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? 36º e último versículo do capítulo 11 de Romanos nos diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pois bem, por meio desses 36 versículos nos fala o capítulo 11 de Romanos sobre o futuro de Israel, com ênfase do versículo 1 até o 10º. A rejeição de Israel não é final. Apontamento aqui do versículo 11 até o 24. E o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos, do versículo 25 até o 32. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, do 33 até o 36. Recomendo a leitura com bastante reflexão em cada um desses maravilhosos versículos. E, a exemplo disso, nós temos do 33 ao 36 aqui: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como é bom reconhecer a verdadeira riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Só Deus é verdadeiramente justo, perfeito e justo, e inescrutáveis os seus caminhos. Só Ele sabe a maneira, a condição, a forma e os porquês. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não deve nada a ninguém. Faz como quer, quando quer, e se assim o quer. E isso tudo é perfeito. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso me lembra a parábola dos trabalhadores da vinha, aquela questão dos talentos, que foi acertado um respectivo preço pelo trabalho, e efetivamente alguns começaram bem cedo, e na última hora chegou mais um trabalhador e foi acertado o mesmo valor, e aqueles que trabalharam, entre aspas, mais vieram a se sentir insatisfeitos, e foi-lhe dito clara e objetivamente que ele, a quanto foi contratado o seu serviço aos que começaram cedo? A X. Você recebeu X? Sim. Se eu, o senhor da vinha, escolhi contratar na última hora pelo mesmo valor outros trabalhadores, que tem você a reclamar? O seu contrato foi honrado? Foi. O deles também. Como senhor da vinha, ele faz como e quando quer. Por quê? Versículo 36 nos diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém, amém. Que Deus a todos abençoe, continue a nos abençoar, é o que desejo para a minha vida, a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela,
também a você que acessar efetivamente essa mensagem vindo da parte de Deus. Também as pessoas que de um modo especial Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas. Também as pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nas vidas. Uma ótima semana eu desejo. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.